Hoje eu vim falar um pouco sobre a série turca Emanet, ou Legacy, do inglês, O Legado, traduzido para português aí do inglês, O Legado. E é uma série que está ganhando uma popularidade no Brasil e muitas brasileiras que conhecem séries turcas e que acompanham as séries estão viciadas nessa. Principalmente pelo charme, de um dos personagens principais, o personagem o Yaman da série, que é o ator Halil Ibrahim Ceyhan, que é bem marrento. Ele é o vilão da série, ele é aqueles estilos de vilões que nós vamos começando a gostar com o decorrer da série, ele vai saindo do personagem vilão e ele vai começando a ser amaciado ali no decorrer das séries, vai se sensibilizando, no decorrer da série. E tudo isso por causa da Seher, ele vai sendo amaciado ali pela personagem também, a protagonista da série Seher, que é a atriz Sıla Türkoğlu. Mas eu vim aqui falar o que significa a palavra Emanet, qual é o significado dessa palavra, tá? Já que eu trabalho com aulas de turco, já que eu trabalho com isso, com o turco, eu vim aqui falar o que significa a palavra Emanet, explicar o que significa a palavra Emanet, porque muitas têm a curiosidade, de saber o que significa Emanet e se realmente significa o legado, como foi traduzido para o inglês. E antes de nós sabermos o que significa a palavra Emanet, nós precisamos saber um pouco o que se passa, um pouco da sinopse da série. E eu não assisto certinho, não acompanho certinho, mas eu sei um pouco do que se passa, A série ela se passa em torno dos 3 personagens principais. Se eu errar em alguma coisa, as meninas que seguem bastante a série podem me corrigir. Então ela passa em torno dos 3 personagens principais, a Seher, o Yaman e o pequeno Yusuf, o ator Berat Rüzgar Özkan, que é uma fofura, E o Yusuf, ele é o filho da irmã da Seher, que já no primeiro capítulo ela adoece e aí ela sabendo, que já iria falecer, ela sentindo que iria falecer, ela deixa o Yusuf aos cuidados da Seher, da sua irmã. Aí entra o tio do Yusuf, que ele é o tio por parte do pai, da família do esposo da Seher, ele é tio por parte de pai, que é o Yaman, que ele é um empresário, um cara que ele tem a fama de ser bem mau, um cara cruel mesmo e bem marrento, e ele não quer deixar o Yusuf com ninguém, ele também não quer deixar o Yusuf com a Seher. E aí começa o trabalho duro da Seher, que é uma moça bem simples, uma moça inocente, e ela quer cumprir com o seu dever de cuidar do sobrinho, que esse dever que foi deixado para ela antes da sua irmã falecer, que ela deixou o sobrinho aos cuidados dela, e aí ela vai ter que enfrentar o Yaman e enfrentar toda a crueldade do Yaman para cumprir então com esse seu dever. E de tudo isso, já dá para entender perfeitamente o que significa Emanet, tá? No turco, a palavra Emanet tem vários significados, é uma palavra forte. Ela pode ser um substantivo e também um verbo. E Emanet, como substantivo, pertence, é algo que foi confiado sobre os cuidados de alguém, Exemplo na frase Benim emanetlerim. Benim emanetlerim, meus pertences. Aqui benim é meus, pronome possessivo, meus. Emanet é a palavra pertence, daqui da nossa frase. Emanetler, pertences no plural. Emanetlerim, aqui meus pertences. E ele tem muitos significados, mas esses são os mais usados e os mais importantes para que vocês compreendam a série. Essa palavra é uma palavra bem forte, que tem bastante significado e bastante sentidos também. E como eu disse, ela também tem o verbo, o verbo da palavra emanet, que é o verbo emanet etmek. Emanet etmek, que é o verbo pertencer ou confiar, depositar confiança, ou confiar alguma coisa a alguém. É uma das traduções, algumas das traduções, porque é uma palavra que tem bastante traduções e bastante sentidos, mas esses são os que mais vão dar a entender, o título da nossa série aqui,
que é o verbo pertencer, então, pertencer, confiar, depositar confiança, confiar alguma coisa ou alguém a alguma pessoa, tá? Então isso você já consegue entender perfeitamente o porquê do título. E aí que vem o sentido principal da série. O Yusuf, então, ele é o emanet da Seher. É algo que foi confiado aos cuidados dela. Então já sabemos também que na cultura turca, o ato de confiar algo usando essa palavra emanet é como se fosse uma jura, é uma promessa. É muito forte, é algo muito forte. Então essa palavra ela tem uma força, algo muito forte e que não pode ser quebrado. Então se alguém usar essa palavra para deixar algo sobre os meus cuidados, que é algo que pertencia a essa pessoa, e ela deixar os meus cuidados usando a palavra emanet, é algo muito forte, é um compromisso. Então a irmã da Seher confiou os cuidados e a vida e a segurança do Yusuf a Seher. E Yusuf agora é um compromisso da Seher para o resto da vida. É o emanet dela. E é uma palavra que tem uma força no turco, como eu disse, e que fica difícil traduzir para o português. E fica difícil traduzir para o português devido aos seus vários significados, devido a uma palavra que tem um sentido sentimental também. E ela é confiar algo para alguém, ela é depositar a confiança em alguém, ela como verbo, né? E como palavra, como substantivo, é pertence, ela é pertence. Como eu dei ali a frase, né? Benim emanetlerim, meus pertences, senin emanetlerin, seus pertences. E ela como verbo, o verbo emanet etmek, é o verbo depositar a confiança, confiar alguma coisa que é meu, eu estou confiando algo valioso meu a alguém, né? Ou confiar somente, o verbo pertencer também pode ser. E aí que vem o sentido principal, então, da série, né? Aí vocês já conseguem entender. E já no primeiro capítulo, quando ela estava quase morrendo, a irmã da Seher estava quase morrendo, a frase, né, que dá o título da série, que foi falada pela irmã, é essa, né? Yusuf sana emanet. Yusuf sana emanet. Ela fala, então, ali para Seher, Yusuf sana emanet. Yusuf pertence a você. Ou seja, né, agora você tem um compromisso para o resto da sua vida em cuidar, em zelar pela segurança do Yusuf. E ele é o seu pertence, ele era meu filho, mas no decorrer aí do falecimento dela, que ela estava sentindo que ela já ia falecer, ela está depositando a confiança, né? Está o emanet dela, que é o Yusuf, que pertence a ela, agora ela está passando para a irmã, ela está confiando alguma coisa muito importante e muito valiosa, que era dela, a outra pessoa, que era a irmã. Então, com essa frase, Yusuf sana emanet, que ela falou, eu vou deixar aí embaixo o primeiro capítulo e também em qual minuto que ela fala essa frase, e que ela está então deixando o Yusuf ali aos cuidados, sobre os cuidados ali, com compromisso para o resto da vida, para cuidar ali e cuidar do Yusuf, e ela está deixando ali para Seher, para sua irmã, aos cuidados dela, o Yusuf. E a palavra emanet, ela é usada também quando é algo muito valioso, quando é algo que de importância, é algo que importa para nós, né? E também é usado no dia a dia como a palavra pertence, né? Como substantivo pertence. Os meus pertences, as coisas que eu tenho também, as coisas normais do dia a dia, os meus pertences. Mas ela tem também o sentido cultural de cuidado, da cultura turca ser uma cultura muito família. E normalmente temos, quando um líder da família, né, que na Turquia normalmente são os homens, e quando esse líder falece, ele deixa em seu lugar uma outra pessoa que vai cuidar dos mais vulneráveis, né, das crianças, das mulheres, da família, normalmente as mulheres, porque as mulheres elas estão aqui na Turquia, na cultura, né, sob os cuidados da figura masculina, tem sempre sob os cuidados do seu esposo ou dos seus irmãos, dos seus pais, né, do seu pai. E aí
quando esse líder falece, né? E ele falece, antes de falecer, ele deixa a sua família, se ele era o líder, né? Se era ele que sustentava a família, ele deixa sob o cuidado de uma pessoa de muita confiança. E a família vira o emanet dessa pessoa, né? Que vai dar continuidade aí, sustentando, não deixando faltar nada e zelando pela segurança, né, desta família, e vira o emanet dele até o final de sua vida, até ele também morrer. Esta família vai estar sob os cuidados dele, vai pertencer a ele, vai ser o pertence dele. E ele tem essa promessa, né, de cuidar da família, ele tem esse dever de cuidar dessa família, a família vira o emanet dele, dessa pessoa de confiança, né, da confiança da pessoa que faleceu. Espero que vocês tenham entendido, então, qual é o significado da palavra emanet e o porquê, qual é o sentido dela ser o título, né, dela ser o nome da série, que o Yusuf, ele ficou então ali sobre as confianças da Seher, sobre os cuidados da Seher, que foi passado pela mãe dele, né, que ao falecer passou para a Seher, os cuidados do pequeno Yusuf. E aí, o inglês ele traduziu para legado, e que tem um sentido semelhante, né? No inglês traduziu-se para legado e que deixou um sentido semelhante, e o sentido seria que o Yusuf é o legado da irmã, né? O legado que a irmã deixou, mas aí já não é o mesmo significado que a palavra emanet, porque a palavra emanet traduzida para o inglês ou para o português perderia totalmente a força que ela tem no turco, né? Como eu já disse, é uma palavra que tem várias traduções e que pode ter vários sentidos, e a palavra ela mesma como verbo é difícil de traduzir, e é uma palavra forte, e forte tanto para a língua turca quanto para a cultura, quanto a tradução do turco de deixar as coisas como emanet, né, como pertence, né, deixar aos cuidados de outra pessoa, como eu dei ali o exemplo. E agora então eu vou deixar algumas frases com emanet para vocês. Eu vou pensar em algumas frases aqui e eu vou deixar aqui umas frases para vocês entenderem também um pouquinho das frases do dia a dia usando a palavra emanet ou o verbo emanet etmek. Primeira frase então: Sana emanet ediyorum. Sana emanet ediyorum. Estou deixando aos seus cuidados. Como eu disse, eu traduzi dessa maneira: estou deixando aos seus cuidados, que seria adaptado um pouco para o português, totalmente adaptado, né? Porque o verbo emanet etmek, ele é difícil de traduzir. Ele não tem uma tradução certa para o português, então ele é deixar sob os cuidados de alguém. Então, aqui nessa frase, sana seria para você, emanet ediyorum, eu estou deixando aos seus cuidados. Deixando aos seus cuidados. É bem difícil de traduzir certinho para português, mas tem esse sentido. Eu estou deixando aos seus cuidados. Sen benim emanetimsin. Você é o meu pertence, ou você é algo que foi confiado a mim. Então, sen é você, benim, meu em turco, emanet seria o sentido, né, do turco da palavra emanet, pertence, né, o sentido pertence. E este im no final é o sufixo do pronome possessivo benim. E o sin, sufixo do sen. Sen benim emanetimsin. Você é o meu pertence, mas não no sentido ruim, né? Você pertence a mim. Você é o meu pertence, você é algo que foi confiado a mim. Você é algo que foi deixado sobre minha confiança, sobre os meus cuidados. Bana emanet. Bana emanet. Pertence a mim. Aqui novamente emanet como pertence, né? Pode ser qualquer coisa. Então no dia a dia a palavra emanet também, por exemplo, esse celular pertence a mim. Alguém pede a quem que pertence isto, como na frase que eu vou falar agora, depois dessa. A quem pertence isso? Aí você responde: Bana emanet, pertence a mim. Ou quem pertence esse celular? Pertence a mim. Vocês podem usar o emanet também. Então aqui na frase, a quem pertence isto? Bu kime emanet? Bu kime emanet? Bu, isto, kime, a quem, emanet, pertence. Bu kime emanet? A quem pertence isto?
E agora duas frases bem românticas eu vou falar para vocês aqui que eu escrevi. Kalbim sana emanet. Meu coração pertence a você. Kalbim sana emanet. Então, lembrando aqui que quando a gente deixa algo como emanet de outra pessoa, como pertence de outra pessoa, essa pessoa tem um compromisso com isso, né? Então, Kalbim sana emanet. Meu coração pertence a você. Kalbim sana emanet. Meu coração pertence a você. Kalbimi sana emanet ediyorum. Kalbimi sana emanet ediyorum. Aqui também, novamente, ele é o verbo, né? Aqui como o verbo emanet etmek. Eu estou deixando o meu coração aos seus cuidados, ou eu estou... meu coração pertence a você, mas no sentido de ação, né? Do verbo ali, do verbo deixar aos cuidados de alguém. Então aqui, eu estou deixando meu coração aos seus cuidados. Novamente, é difícil de traduzir certinho do turco para o português, porque o verbo é difícil de traduzir, mas é essa a tradução, né, adaptada para o português desta frase. Kalbimi sana emanet ediyorum. Estou deixando meu coração aos seus cuidados, sobre os seus cuidados. Eu espero que vocês tenham gostado, então, que vocês tenham entendido, e agora que quando vocês forem assistir a série novamente, vocês vão entender o sentido da palavra emanet, né? O porquê da palavra emanet ser o nome da série, o verdadeiro sentido do título, sem ser o legado, né? Que é a adaptação. E se você quiser aprender turco, essa língua linda, e começar a entender realmente as séries que você assiste, se aprofundar no turco, aprender de verdade mesmo a língua turca, que não é impossível, na verdade é totalmente possível, venha fazer parte então das minhas aulas intensivas de turco, que são aulas bem explicadas, uma didática fácil de aprender, com um material bem completo, e todo o suporte que você vai precisar aí para aprender esta língua linda.